Meus amados, o texto bíblico da nossa reflexão de hoje encontra-se na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 11. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Meus amados, o tema da nossa reflexão de hoje é imorais do mundo, imorais da igreja. Paulo, o apóstolo, meus amados, está muito ciente do que já acontecia nos seus dias, nos dias da igreja primitiva, ali no seio da igreja de Corinto, uma igreja cheia de dons, uma igreja que era um verdadeiro caldeirão espiritual. Ali já havia os travestidos de capa de irmandade no meio da igreja, da igreja de Corinto. E Paulo é ligeiro, é ávido em estabelecer, meus amados, uma comparação. Veja que o apóstolo, veja só o que o apóstolo diz no contexto próximo, nos versículos anteriores. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo. Preste atenção, porque Paulo está falando sobre os imorais deste mundo. Nem com os avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Não é isso que Paulo está falando. Ele aqui está estabelecendo uma comparação entre os imorais deste mundo e os imorais da igreja, que estão no meio da igreja. E ele vai longe ao dizer, meus amados, que nós não devemos nos associar com os imorais da igreja, mas podemos sim nos associar, podemos sim conviver com os imorais do mundo, porque há uma necessidade de ganhá-los para o Senhor Jesus. Aleluia. Agora, o texto está claro, porque Paulo estabelece uma comparação entre os imorais deste mundo e os imorais da igreja, que estão no seio da igreja. E ele vai longe ao dizer que nós podemos nos associar, que podemos nos relacionar com os imorais do mundo, e precisamos fazê-lo para ganhá-los para o Senhor, mas temos que nos afastar daqueles que se dizem irmão, aqueles que se dizem irmão, mas são irmãos, mas são imorais e vivem no meio da igreja com toda sorte de pecado, de idolatria, de calúnia, não é? De alcoolismo, de prostituição e eu diria de pornografia. Agora, quais as implicações inerentes às afirmações de Paulo? Porque os imorais da igreja são piores e devem ser evitados. Porque infelizmente as pessoas usam o manto da religiosidade como disfarce, a fim de camuflar, de mostrar exatamente aquilo que não são. Eles querem se apresentar como inofensivos, não é? E por isso cometem na surdina, no oculto, todo tipo de pecado, não é? Como aqueles que foram alistados pelo apóstolo no versículo número 11. Eu começo a imaginar, meus amados, que nós somos muito ingênuos para tudo que acontece na igreja. Nós somos ingênuos, somos complacentes muitas vezes, porque dizem que temos que ter provas contra os imorais da igreja. A igreja se tornou, meu amado, um abrigo ideal para muitos que vivem numa vida dissoluta de pornografia, de pecados inomináveis, porque também os dispositivos de disciplina não existem mais. Para os crentes mais novos, eles nunca ouviram falar sobre disciplina da igreja. O que é isso? Pensa que é alguma coisa acadêmica.
nunca ouviram falar sobre a disciplina da igreja. O apóstolo Pedro, meus amados, ele nos encoraja. E se por um lado Paulo delata o problema, Pedro é aquele que desafia a todos nós, quando ele diz na sua primeira epístola, capítulo 4, verso 17: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Chegou a hora de começar o julgamento, chegou a hora, pela casa de Deus. A igreja sem unção, sem graça, sem vida, sem, poder e autoridade sobre os demônios, as entidades do mal, as igrejas que são motivo de riso para os de fora, se tornam irrelevantes no dia de hoje, na sua comunidade, no seu bairro, na sua cidade. O pecado no meio da igreja, meus amados, é um câncer que come o tecido moral e espiritual e deixa a igreja doente, pobre do seu maior tesouro, a santidade. Agora, a recomendação paulina é que nos afastemos, não nos associemos, nem sequer comamos com estes. Por outro lado, nós entendemos, não é? É aqui que a coisa pega, que a igreja precisa ser um ambiente de boas relações humanas, sem discriminação, sem provocar rejeição em quem quer que seja. Aqui é que está a questão. Agora, eu diria, o equilíbrio, a sabedoria espiritual concedida pelo Espírito Santo vai conduzir a liderança. Atenção, liderança. A liderança precisa ter os olhos abertos para isso, para conduzir este processo seletivo, para saber quem é quem na igreja. Os imorais do mundo, os imorais da igreja. Que coisa séria, infelizmente. Que Deus nos dê graça, igreja, que o Senhor nos dê graça e nós possamos ser um remanescente fiel neste tempo em que Deus conta conosco como reserva espiritual, moral, de santidade no meio da sua igreja. Que Deus, pois, nos abençoe. Aqui quem fala é pastor Edson Lemos, da Missão Global Palavra de Vida, com mais uma reflexão, palavra de vida. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém e graças a Deus. Aleluia. Aleluia.